Olá, boa noite, clientes e amigos do Instituto IMEC, Mente, Equilíbrio e Consciência. Eu sou a Bianca Peixoto, sou consultora, mentora de carreira, mãe, 46 anos. Viemos hoje para falar de um tema maravilhoso, o mito da mãe e da cuidadora. Nós vamos conversar sobre esse tema porque nós estamos... Olá, boa noite, quem está chegando, sejam bem-vindas. Estamos na pós-modernidade, minha gente, no momento de deslocar lugares onde a mulher quer ou não quer estar. Vivemos essa eterna dualidade entre ser mãe e mulher, cuidadora, estarmos em papéis sociais em onde nos identificamos ou não nos identificamos. E como transformar esse mito ou transformar essa imagem, né? Que muitas vezes não é a imagem que nós temos com representatividade para as nossas vidas, né? De maneira singular, de maneira única. Pode não ser exatamente esse papel, né? Então, o que é ser uma mãe cuidadora? A gente vai discutir esse tema com o interesse de buscar o equilíbrio, com o interesse de ouvir de vocês. Quem aqui é mãe, tragam já as suas inquietudes e eu já vou trazendo a Lucimar, que vai fazer esse bate-papo com a gente. Lucimar. Vamos ver se a Lucimar já está chegando. Olá! Olá, minha querida! Você tá linda, como Boa sempre, né? noite, obrigada! Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Estava falando sobre o nosso tema, né? Eu quero que você se apresente, Lucimar, mas eu já queria falar, primeiro te dando aí boas-vindas. A Lucimar, eu vou fazer propaganda, é autora do livro Bora Mudar uns Mundos. Tá aqui, lindo. É psicóloga especializada em psicologia positiva, que é uma vertente, uma ferramenta para nós mulheres trabalharmos os nossos lugares e trabalhar o novo e a mudança de hábito, né? E abro o debate com você, Lucimar. Obrigada a gente ter a oportunidade de falar sobre esse tema. Eu já comecei me apresentando, dizendo que sou mãe, tenho 46 anos, então o lugar da mãe cuidadora, né? O que é essa encrenca do mito da mulher mãe cuidadora? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Vamos. Prazer enorme estar aqui. Só relembrando, Bianca, para os nossos convidados que vão ver agora ou depois, que esse mês de agosto todo nós fizemos lives, né? Sempre às quinta-feiras aqui no IMEC, está no nosso IGTV, falando da felicidade feminina. E muita coisa baseada nessa autora maravilhosa que eu adoro, que é a Renata Abreu, né? Que ela fala sobre a felicidade feminina e tem aqui todo um projeto também de trabalhar com a psicologia positiva. Ela que me inspirou, além de, obviamente, desde lá de Simone Beauvoir, né? O título Então, já é esse, né? Uma escolha é, possível com práticas da psicologia positiva. Muito legal. isso, uma escolha possível. E o interessante é que a gente veio falando do que é essa tal de felicidade feminina, e é bom resgatar porque as pessoas falam, é felicidade tem masculina e feminina. Não, gente, a felicidade é a felicidade. Os mesmos pilares para homens e mulheres. Mas existe sobre nós, né, Bianca, como você estava comentando, um peso, uma carga adicional que veio construída cultural, social e economicamente. E eu me deparei com essas questões justamente como você, quando eu tive minha primeira filha, que fazem 26 anos, né? Que primeiro quando a gente entra no mercado de trabalho, jovem, mulher, então a gente sofre aqueles sofria que o mercado de trabalho está mudando bastante, mas aquela desvantagem, digamos assim, sempre algum comentário sobre sua aparência, né? Sempre aquela questão de você não saber se aquela roupa que você está usando ela é adequada ou não para o mundo corporativo, né? Porque tem esse estigma de que se alguém, o homem falasse uma gracinha era porque a gente não tinha se comportado, né? Ou a gente tinha dado trela ou não tinha sabido se defender. Isso é um estigma, né? E então depois na maternidade
que quando eu tive que voltar para o trabalho, que aí foi um luto, um parto, né? Que você começa a culpa, diz que se nasce um filho e uma culpa junto, né? Na verdade, você pensa que tem um filho, você tem dois. É um filho e uma culpa, um filho e uma culpa. O tempo inteiro a gente se mede nessa régua, esse papel social. Aí eu não sei se você quer comentar um pouquinho, Bi, que eu também sei que você é super especializada no psicodrama, fala do papel social, porque aí eu queria dar uma costurada, da onde que isso veio, como é que chegou esse mito dessa mãe perfeita, né? Que muitas pessoas acreditam que com útero ou XX nasce uma cuidadora, uma mulher protetora, Um um DNA DNA biológico de cuidadora, né? de parideira, de cozinheira, de que a maternidade preenche a gente, que a gente troca qualquer coisa por o sorriso de um filho, né? Essa idealização, ela foi construída, ela não é genética não. E algumas mulheres, elas sofrem muito por isso, porque elas querem corresponder a esse ideal, né? Então, quer comentar um pouquinho sobre isso? Porque aí a gente faz o resgate e começa a falar da tal da felicidade. O que você acha? Legal, eu acho que o papel, né, esse papel construído, né, nós somos, sermos seres sociais, né, o que o psicodrama traz, que você comentou, é a questão da nossa constituição como individualidade está relacionada a uma constituição social. Então, o Moreno, que já traz um psicodrama, que é uma psicologia mais moderna, já é uma psicologia mais focada no protagonismo, né? Por isso que vem do psicodrama role play, né? Que é você protagonizar um papel. Nós vivemos papéis que nos foram atribuídos, e atribuídos socialmente, como você vai falar. Então, essa Uhum. atribuição, né, qual que é o papel da menina, né, desde cedo, que brinquedo que a menina pode brincar, com quem ela pode se relacionar, o que ela pode fazer, são papéis atribuídos. E nem sempre a gente convive bem com esses papéis atribuídos, porque nem sempre eles nos dizem respeito exatamente, né? Eles estão no cerne da nossa individualidade. E a maternidade idem. Então, cada mãe vai estabelecer um papel que lhe é não necessariamente atribuído. Só que a gente vive essa dualidade feminina, né? O que de fato eu tenho que ser como mãe? Então, quando eu volto a trabalhar, por exemplo, eu convivo com a culpa, não porque eu realmente sinto a culpa, mas que a sociedade me impõe um papel e que eu me sinto frustrada por não exercer esse papel. Da onde Não vem? sentir daquele jeito, né? Não Você olha sentir. e fala, cara, eu não tô sentindo isso aí que o povo fala, não, né? Que é sinos tocando, o sorriso do seu filho faz sua alma levitar. Peraí, né? Bem assim. Amamentar Amamentar é tem que ser sublime, lindo. amamentar é sublime. Não, eu tenho uma narrativa que você sabe que eu sou chegada a um talk show, né? Minha narrativa do primeira vez que eu me vi pelada depois do pós-parto, acabou de parir, né? Fui tomar banho que eu vi o pelado, eu falei, meu, para tudo. Que destruição, como é que eu regenero tudo isso? Tá um ó, entendeu? Então aquele peito acabado, né? A criança que mama, que racha o bico, que sangra. Então, assim, tem muita idealização. Aí você vai se dando conta daquela realidade ali, fala, eu não tô sentindo tudo isso, eu não tô vivendo dessa forma, então eu sou errado, eu devo ser uma peste, né? Eu me peguei muitas vezes chorando, porque minha filha mais velha, ela parou de mamar do nada, né? Então, voltei a trabalhar, obviamente, a quantidade de amamentação diminuiu, ela tinha 3 para 4 meses, largou o peito, simples assim, pronto, não quero mais. E ela era magrela, né? Porque eu não tinha peito, muito leite, eu não era leiteira, nunca fui leiteira, tinha pouco leite, né? O suficiente, digamos assim, para o primeiro filho, né? A primeira menina. As perninhas dela pareciam uns cambitinhos, sabe? Então, quando eu ia, ainda na licença, passear com o carrinho das outras mães, minha bebezinha no carrinho, assim, que as mães abriam, aqueles bebê rechonchudo, tudo cheio de dobrinha, a minha era magrela, comprida, aquelas perninhas pareciam uma salsicha, né? Não era magra, mas era um bebê que não tinha as dobrinhas. Aí as mães olhavam, sabe? Saca, eu sou antiga, vou ver se você se lembra a cena da mãe do Dumbo, quando ela abre assim e apresenta o Dumbo, e o Dumbo tem aquelas orelhas que as outras elefantas olham assim e falam. Então, eu me sentia assim, a pessoa olhava e falava, nossa, tão magrinha, não tá mamando, não? Tá. Mas tá de 2 em 2 horas? Tá. Mas você comeu canjica? Comi. Você tomou cerveja preta? Tomei. Aquele Então, aí já... checklist, né? Que você passa por aquele checklist, como se fosse uma sabatina, né? E vocês que E estão tem que entrando ter aqui, leite. que papéis vocês começaram a perceber que vinha com a maternidade ou paternidade, quem aqui é pai, né? Pai, né?
e que vocês não se identificavam, porque esses É, papéis que a gente não consegue vivenciar com plenitude, segundo, né, o psicodrama, ele traz essa possibilidade da patologia, porque você não vive com plenitude aquilo que conecta não. com o que você É. sente. Quando isso acontece, o adoecimento acaba sendo inevitável. É, por isso que se fala muito do baby blue, né? O baby blue, que é um pouco de depressão pós-parto, ele tem a ver com a queda dos hormônios, mas ele também tem a ver com essa culpabilização, né? Meu leite não vem, meu bebê não pega no peito, eu não consegui mamar, não consegui ter o parto normal. O meu segundo filho, primeiro nasceu que nem o quiabo, a menina, né? O segundo, eu entrei em trabalho de parto, tive o sofrimento do parto e a criança não nasceu. Então eu brinco que foi 2 partos para um filho só. Quando o médico falou, olha, bora para cesariana porque tá com sofrimento, pronto. Eu sou um lixo de mãe, que uma mulher larga desse tamanho, que eu sou enorme, tenho cadeiruda, né? Filha de italiano, como é que eu não consigo parir? Já para mim parir, já comecei a tragédia Uma ali. mãe Falei, não mal sou sucedida, né? Uma mãe que mal não tem parto sucedida. normal. Como Uma mãe assim? Não que tem dilatação? tanto que Bianca, eles hoje não falam mais que o parto é normal, sabia? Eles falam parto natural, porque a cesárea também é normal. Claro. Só que é um parto induzido, ou um parto cesáreo, né? Então a gente já está melhorando na fala para tirar essa culpa. Ah, seu parto foi normal? Não, foi cesárea, né? Então isso já para mim foi a primeira culpa. Algumas mulheres já optam em nem ter o parto natural, né? Porque tem medo e tal. Aí, o que eu queria te resgatar, contar para você, Bianca, que eu fiquei bem surpresa, é que assim, essa idealização da maternidade, ela começou pra gente só no século XIX. Até o século XVIII, as crianças, elas eram, ao nascer, entregue para as amas de leite. Se fossem meninos, eles eram depois entregues aos educadores. Pais e mães não tinham esse vínculo afetivo de cuidado. Se fossem nobres, damas abastadas, aí mesmo que as funções maternas não recaíam sobre as mulheres. Isso foi um ponto que teve um período na França, no final do século XVIII, que teve escassez de ama de leite. E então as mulheres escravizadas, né, elas eram constantemente engravidadas para que elas sempre tivessem leite para elas poderem amamentar as crianças. Então o nível de infanticídio, porque os bastardos eram simplesmente rejeitados, assim, davam-se o jeito mesmo, matava mesmo, né? E os filhos de gravidez indesejada, não tinha anticoncepcional. Então, era a mortalidade infantil, fora as condições sanitárias, elas eram absurdas. A ponto que chegou perto do final do século XVIII, começou-se a ver que não ia ter população na Europa, né? Que não tinha renovação. E aí, na época de Rousseau, foi criado todo um movimento social para resgatar a infância pela criança como valor econômico, porque ter filhos significava você ter hereditariedade de terras, de patrimônio, de negociação de casamento. Então, o filho ele foi resgatado como valor mercantil e E econômico. econômico. E aí, eu não sabia sobre isso, né? Eu descobri há pouco tempo. Então, o Rousseau, que foi um dos precursores, começou a fazer. Criou-se na época uma revista tipo fotonovela, com uma personagem chamada Emile, que era mulher, que todas as francesas e a corte idealizavam, e ela era mãe extremada. Então, foi aí que começou uma série de movimentos sociais de associar maternidade à respeitabilidade, à visibilidade social. A mulher ganhava status, ela ganhava poder, ela ganhava um ar de santificação, a rainha do lar. Isso então foi construído No por lugar do essas recluso, né? O lugar do do privado, recluso. A mulher nunca santificada. Isso, ela nunca teve tanto poder do lado de fora da casa quanto ela tinha poder dentro da casa. A mulher dentro da casa, ela virou então essa rainha do lar, parideira, muitos filhos, quanto mais filho melhor, né? Porque herdeiros e porque então valor econômico, e aí começa-se a cuidar, a abraçar, né? Sai das amas de leite, a função materna. Então, isso foi construído. Quando chega aqui no Brasil, por exemplo, a gente cria, tem até uma colinha que eu trouxe, porque eu achei maravilhoso isso daqui, ó. No Brasil, século XIX, a mentalidade burguesa atribuiu assim, quer ver? Olha, um sólido ambiente familiar,
um lar acolhedor, filhos educados, esposas dedicadas ao marido e às crianças. Isso é o ideal burguês. A mulher rainha do lar, pura recatada do lar, né? Isso foi construído aqui. Então, a partir disso, para você ter uma ideia, só em 1975 foi que a ONU se referiu a direitos humanos como também direitos das mulheres. Que já é pós-modernidade, né? Você vê que é bem Já é recente. pós-modernidade. O homem Então, na figura do provedor e com a força física e protetora, que a tecnologia depois vem para desmistificar também, né? Fantástico isso. Então, gente, esse desenho da mãe santa, da mãe ligada a Maria Santíssima, né, a Marte, que dá a vida pelos seus filhos, foi uma construção. É óbvio, gente, que a gente ama nossos filhos e a maternidade é tudo de bom, mas existe muita idealização, assim como existe a idealização da beleza que a gente falou na semana passada, né? Então, a mulher tem que adorar estar grávida. Nem todas querem. Então, as mulheres que optam em não ter filho, mesmo sendo casada, elas ficam o quê? Elas ficam para tia, elas são as tias que cuidam dos sobrinhos, dos afilhados, elas ficam com os velhos, elas têm um lugar secundário. Toda novela, todo teatro, toda arte ilustra aquela tia encarquilhada, chata para titia, né? Estigmatizada, como uma figura inconveniente. Aquela figura coadjuvante. Coadjuvante. Então, a infertilidade, né? O não casamento, então as mulheres que também não tinham dotes, ou aquelas que não tinham valor do ponto de vista porque era feia, que aí volta para outro mito, elas ficavam para tia. Então elas encontravam esse lugar de tia, né? Da ama, da dama de companhia, não é isso? Então, isso era um lugar menor. Então, essa maternidade, ela foi idealizada como a salvação da mulher, né? A mulher, o sentido da mulher é parir, então não é. Então, já começa que aquelas que não querem ter filho, elas sofrem um preconceito. Até hoje, né, Bianca? A gente casa, a primeira pergunta que a galera faz é: "Ih, neném?" Você fala: "Não, a gente não quer filho." Não quer nunca? Não quer nunca. Você encontra um casal que tem muito tempo de casado, 20 anos de casado, vocês têm filho? Não. Ah, vocês têm problema? Não, a gente só não quis ter filho. Pronto. Todo mundo já faz. Que gente estranha. Como se fosse natural querer ter filho. Bom, aí e você não pode estar no lugar da vulnerabilidade, né? Porque como é tão idealizado, você não pode... Boa noite, quem está chegando agora. A Márcia está dizendo maravilhosa explicação. Obrigada pelo carinho, Márcia. Olha, e se vocês quiserem postar pergunta ou contar pra gente como é que foi quando você descobriu a gravidez, me fala, tá? Porque minha primeira filha, eu engravidei sem querer, entre aspas, não estava esperando. Mas eu fiquei feliz demais, alucinei, o pai dela também. Nossa, uau, a gente já tinha 5 anos de casado, eu já estava mais madurinha, assim, não foi novinha que eu tive filho, né? Foi com 28 já, tava legal. Aí o parto foi uma bênção, a gravidez, pra você ter ideia, eu trabalhei até uma sexta-feira, quando foi domingo, essa criança quiabo nasceu. Eu brinco que ela é quiabo, né? E aí as coisas da vida foram acontecendo. 10 anos depois, 9 para ser preciso, eu engravidei do segundo, mas muito sem querer. Tipo, eu fui descer de um ônibus, quando eu fui descer do ônibus, eu tive uma vertigem, eu não sou chegada a ter vertigem. Quando eu tive a vertigem, falei, nossa, tô anêmica, o que aconteceu comigo? Aí eu fui fazer umas continhas, eu reparei o quanto que eu estava atrasada. Aí eu falei, não acredito, o zóio fez desse tamanho, né? Corri no laboratório, falei, arranca um sangue aqui e vê como é que eu tô. Fui para casa desesperada, meu casamento já não estava 100%. Eu já não estava lá muito feliz, né? Com uma filha de 9 anos, bombando de trabalhar, essa vida da gente de consultora, vem o exame positivo. Você acha que eu dei pulo de alegria? Eu não dei pulo de alegria, eu fiquei apavorada. Eu tinha 38 anos de idade, um casamento não ia muito bem, uma filha de 10 anos, uma carreira lotada de agenda de trabalho. Eu falei, lascou, né? Como é que vai ser isso? Aí começou a culpa, porque eu tinha que, ao abrir o exame, me apaixonar, né? E isso é outra idealização. As mulheres, às vezes, só conseguem o vínculo quando o bebê sai de dentro da barriga. Tem mulheres que não curtem estar grávida. Eu, por exemplo, quando eu fiquei grávida, eu adorei estar grávida. Primeiro porque o cabelo fica uma maravilha, a pele um esplendor, né?
Mas em compensação, inchaço, o tamanho da barriga e tal, é meio desconfortável, mas eu gostava muito, eu tirava bastante vantagem de ser grávida. Tipo, passa na frente, tipo, né, carioquinha, assim, gostava de uma folguinha, né? Mas eu estou trazendo isso que é um mito, nem todas vivem a maternidade com essa maravilha. A minha segunda gravidez foi muito complicada, eu passava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Um dia eu fui no médico e ele falou, vou te internar, porque não tem nada, não acho nada e você só passa mal, e ainda na hora de ter o filho, 2 partos para o neném. Então eu falo pro meu caçulinha que é um enxeridinho, eu chamava ele de enxeridinho. Você chegou sem avisar, acabou com o meu parquinho, você só me dá trabalho. E ele ri, vai ter que superar na terapia. Então, por exemplo, essa idealização da amamentação, essa idealização da gestação, essa idealização do parto, e depois essa idealização de plena realização com a maternidade, que muitas mulheres têm, mas muitas não têm. Então você morria de saudade de voltar para o trabalho que você não aguentava mais estar entre fraldas, patinhas e cocô? Juntava tudo isso que você está falando com um aspecto que a gente vive nessa fase da vida, a partir dos 37, aí, essa fase do seu segundo, que foi a fase que eu tive a minha primeira com 35, que é aprender a dar limites. Você ainda não deu limite para as pessoas, você ainda não compreendeu até onde você pode ir e como você vai frustrar as pessoas dizendo não para elas, né? Então, como é que eu ia dizer para as pessoas que eu estava de saco cheio de ficar em casa, que eu estava sozinha, que minha família estava longe, que eu queria logo voltar a trabalhar porque eu me sentia producente mais bonita? Eu não podia falar isso Não. para ninguém porque era vergonhoso, E é outra, não feio. tinha habilidade manual nenhuma eu. Então, bordar as fraldinhas, fazer as lembrancinhas. Eu fiz do primeiro aniversário da minha filha, eu falei, não, não é possível que a pessoa não tá. Fiz todos os enfeites, tudo uma bosta. Ainda bem que as fotos não sei para onde anda, porque coitada da criança, tudo era feio, tudo, cada um tem um tamanho, tudo de. O meu maior capricho era um lixo. Então, não tinha essa habilidade, né? Aqui é meu planinho de crochê, para você ter ideia, a simetria dele, que maravilha. Eu faço crochê, mas só Jesus na causa, né? Então, a gente se esforça. Eu A não gente se tinha esforça. habilidade, não tenho habilidade de combinar, não tinha paciência de fazer xuxinha, de fazer o laço, não tinha paciência. Eu falava, dá para comprar? Para você ter ideia, eu sou uma mulher tão prática que no Natal eu entrava na loja e comprava a árvore da vitrine. Aí você escuta assim, nossa, você tem cara de mãe de menino. A mãe Ou de você menina, a tem mesma cara de coisa. mãe de menina. Mas o que é mãe de menino? O que é O que mãe que é de mãe de menina? O que menina? que é mãe Leva de mais menina? jeito para criar menino? Então, Bi, isso tudo, o que é que eu quero dar de recado aqui para as nossas amigas e amigos? Que cada mulher vai viver isso de um jeito, não existe um padrão. Não fica querendo colocar régua, não idealiza. É melhor você viver o que você tem para viver. Por exemplo, o seu bebê ele tem uma conexão com você, se você está grávida, né? O que você sente, ele sente também. Então, essa culpa, essa angústia, ele sente. É melhor você sentir o que você tem para sentir de verdade. Depois você vai lá e dissente, né? Então, por exemplo, você fala, ai meu Deus do céu, essa barriga tá me enchendo meu saco, que calor. Vou falar, desculpa, bebezinho, mas é melhor do que você falar, não posso pensar isso, porque você fica produzindo bioquímica, neuroquímica que afeta a sua saúde, né? Então é melhor você ter relações autênticas, reações autênticas. E aí eu queria trazer para você, para a galera, 2 pesquisas científicas que eu fiquei de cair o queixo. Mas eu não sei se alguém quer fazer pergunta ou se eu estou muito faladeira. Bianca, você quer complementar? A galera tá assim, kkkk, mil sorrisos, boa noite. Eu acho que tá todo mundo em É, estado de êxtase. então, tipo assim, levar filhinho para festinha, comprar coisinha, preparar os mimos, fazer comidinha. Por exemplo, eu sou uma mãe péssima na comida, na cozinha. O pai deles é muito bom de cozinha. Então, quando eles vão, eu sou divorciada hoje, mas quando eles vão para casa do pai, eles voltam com lancheirinha. Papai fez arroz doce, papai fez sei lá o quê. Dentro de mim, uma culpinha misturada com uma invejinha dupla. Primeiro, porque veio com o presentinho do pai. Segundo, porque eu não vou poder comer aquilo, porque eu vivo de dieta também, lógico, né? Então, aquele arroz doce, você olha. E o pai deles, o meu primeiro marido, brinca, fala arroz doce para as crianças, tá? Porque a gente se dá super bem. Eu falo, faz um cadinho a mais que a mãe das crianças também gosta e tal. Bota um sem tanto açúcar, né? Então, o que acontece? O meu jeito de dar carinho para eles, a minha filha brinca assim, quando ela queria brinquedo e agradinho, canetinha colorida, era o pai. Comigo era livro,
experiências intelectuais, ir ao teatro, conversar sobre a vida, trabalhar a espiritualidade, meditar, né? E ela falava, mãe, que saco, a gente só queria ir para o play, correr, sabe? Então, assim, essa é a mãe que eles têm, essa é a mãe que eu sou, eu não vou ser a mãe que vou levar. Eu brincava, mas, por exemplo, meu filho queria brincar de luta. O que eu falava? Vamos brincar de múmia. Porque você me enrola e eu fico aqui paradinha, porque de luta não dá pra mim, Eu já sou a tem bruta que saúde, brinca né? de luta, eu já sou aquela moleca. É, A Fabiana tá dizendo aqui, estou me sentindo compreendida aqui. Tá se sentindo, Fabiana? Conta um pouquinho da sua experiência. Esse lugar, né, Lucimar, desse deslocamento também que a gente tem que fazer com a nossa ancestralidade, ele é muito doído. Porque muito você doído. tem avós e mães que trouxeram a possibilidade da sua vida, né? E a gente trabalha isso também na constelação, por exemplo, quem já teve a experiência, né, de viver constelação familiar, Tomar a mãe, né? de você tomar a mãe, de você assumir ou de você deslocar esse papel dessa produção subjetiva que sua mãe viveu. A minha mãe era típica professora, secretária, né? Então, que assumia os papéis de cuidadora. Dentro de casa era cuidadora, fora de casa era cuidadora. Esses eram os É, papéis possíveis para aquela que isso. estava E na a minha posição do mãe, recluso. é que eu sou bem mais, 10 anos mais velha que você, então é uma geração, eu tenho 54, né? A minha mãe era dona de casa, então a minha mãe, ela vivia pra gente, minha mãe fazia barra, aqui em São Paulo fala barra, no Rio é bainha da roupa, minha mãe encadernava, né? Encapava os caderninhos, eu cheguei a fazer isso, mas depois eu vi que pagando era mais barato, e saía mais legal, então bora lá que eu vou pagar um dinheiro pra tia, e eu gerava O que renda, é né? uma função de cuidadora também, né? Então, paga o dinheiro para a tia lá, que a tia encaderna. Ah, paga um outro dinheiro lá para outra tia lá, que faz a barra. Então, muitas vezes eu me sentia como se eu não tivesse amor, porque esses mimozinhos não eram os meus. Meu mimo, sabe o que era? Contar história. Você imagina? As minhas crianças, elas tiveram a infância. Porque assim, eu fazia cabana, vamos acampar na sala, e aí eu fazia as vozes. A minha sobrinha, ela falava assim, tia, faz a voz da rata leleca, que eu tinha inventado um dia uma rata leleca, e eu lá não lembrava, porque é tanto personagem com voz, que eu falo, a rata leleca, faz a voz da rata leleca. Aí eu, não, não é essa voz, é a voz da rata leleca. Ela lembrava da rata leleca, mas eu, ó, né? Porque eu tenho essa imaginação. Então era assim, contar história, fazer do mental, né? Do intelectual, de ler livro. Minha filha, com 6 anos de idade, já tinha uma enciclopédia de todos os contos dos irmãos Grimm, né? Então, cada noite era uma história da Sherazade. Agora, vamos bordar, vamos costurar, vamos fazer o lanchinho. Era uma vergonha, né? Quando as amiguinhas vinham, né? Vamos fazer o lanchinho. Então, isso é um lugar que cada mulher vai viver do seu jeito. Tem que Escolher parar de botar. ocupar, né? Escolher ocupar o lugar. E tudo bem se você tem, por exemplo, o pai, seja ele numa relação homoafetiva ou não, o seu parceiro, né, ou a sua parceira, pai, tudo bem se ele pegar as funções femininas, né, que era o caso do meu primeiro casamento. Ele fazia trancinha de caipira. Fazia trancinha. O pai deles é assim, muito habilidoso manualmente, ele sabe consertar tudo, né? Então ele fazia trancinha, amarrava o lacinho, sabia fazer a simetria. E eu ficava com culpa, falava, nossa, o cara que tá fazendo a trancinha e eu vou só pagar o cachorro quente, entendeu? Vou comprar o vestidinho, qual que você quer? Vamos lá. Então não tem problema, porque isso não é mais ou menos amor. É só o seu E jeito. não E a tira o mulher pai da função de pai, né? Ele não ocupar uma tira. atividade É como equipe, né? equipe, né? Isso vem muito da habilidade, da virtude, né, de cada um. E aqui fica uma atenção para os pais que estão presentes. Quando a gente tem um sentimento que nos confunde, como por exemplo ter a vergonha de fazer algo que parece ser feminino, esses sentimentos que nos confundem nos impedem de iluminar as nossas virtudes. Se você tem virtudes como habilidade de cuidar do cabelo, habilidade de cozinhar, habilidade de cuidar da casa, são virtudes que devem ser iluminadas, onde você, trabalhando com os seus sentimentos, é capaz de iluminar. Agora, se você sente confusão nos seus sentimentos, para a carreira, para tudo,
para Dificilmente tudo. você ilumina suas virtudes, a sua inteligência emocional fica ofuscada, né? Pelos conceitos de aqui eu sou provedor. Se eu sou provedor, o meu lugar com a minha filha é pagar. Eu preciso garantir a mensalidade. Se eu não garanto, eu não estou sendo pai. Então fica aqui o alerta para os pais maravilhosos aqui presentes, parabéns para vocês, que ocupam um lindo papel de pai e não necessariamente no conceito provedor socialmente estipulado, vendido ou produzido. Eu tenho uma amiga, eu engasguei. Eu tenho uma amiga que ela tem uma função no mundo corporativo que ela é muito bem remunerada. Tem um padrão de vida muito bom. A voz ficou ruim, né? E ela é provedora, ela é a provedora. Então, um dos filhos dela a menina teve uma depressão e precisou de um cuidado. E o marido tinha um cargo com uma função menor e por uma reestruturação ele iria sair. E eles combinaram do marido ficar em casa para cuidar dessa filha e ela ser a provedora. Então ele leva para o balé, leva para o judô, leva para a terapia, leva para o colégio. Ele ficou com as funções de mulher e Aspas. aspas, e ela na luta de trabalho. A Márcia está Perdão. dizendo aqui. A Márcia está dizendo aqui, perfeito, eu sinto culpa com essas coisas, é muito ruim. É ruim porque a gente dorme e acorda com um peso de uma possibilidade de uma existência frustrada. Então eu existo para quê? Né? Então, uma sensação de que o que eu estou entregando para o mundo, o que eu deveria estar entregando para o mundo, né? Essa sensação de que você não está construindo, e é possível, né? Possíveis escolhas. Foi assim que a gente começou o nosso bate-papo, né? É, Possíveis escolhas de você construir uma maneira, né, de ser que é uma maneira, a sensação de estar inútil, né? Essa palavra é então, muito forte, agora, muito Márcia, forte. Bi, é importante também que existem terapias, e aqui no IMEC nós temos várias, que você pode aflorar também um pouco mais seu feminino. Porque às vezes também a gente ficando muito no provedora, muito nas funções masculinas, pode ser que a gente também esteja em desequilíbrio com o nosso próprio feminino, né? Então você pode também olhar para essas terapias que aflora. Eu, por exemplo, eu fiz imersão de sagrado feminino, eu fui no resgate dessa minha feminilidade. Desse Ó, arquétipo da mulher, né? Não no é, sentido social porque, exigido, mas no sentido da sua essência, né? porque na minha história, eu já vou ler comunicado aqui, mas na minha história o que aconteceu? Como a minha mãe era uma dona de casa e meu pai era um advogado brilhante, intelectual, eu me identifiquei muito com meu pai. Eu falava, não quero esse lugar da minha mãe, eu quero ir para aquele lugar. Então eu aflorei muito masculino, que não tem nada a ver com sexualidade, tá, gente? É a força masculina da realização No meu do caso foi mundo. igual. Então, do mundo fora da luta, até porque tinha adversidades financeiras também, e fui. E isso fez o quê? Com que eu atraísse para mim um parceiro que era mais feminino, né? Desse aspecto dessas habilidades. Então, na nossa relação existia muito ele na função do feminino e eu na do masculino. Ele que falava, olha, precisa comprar tomate, o que vamos fazer para janta amanhã? E eu falava, vamos investir em tal aplicação, vamos comprar um carro, vamos trocar de carro. E tá tudo bem, a gente foi muito feliz e funcionou por muito tempo assim. E não deixou de... Eu não divorciei por isso, divorciei por outras questões. Mas existe isso, né? Então, o que a nossa amiga está comentando aqui? A Fabi está dizendo, eu sinto culpa por não sentir culpa e tenho clareza do que faço pelos meus filhos. As minhas amigas não compreendem como sou como mãe. Eu não me culpo, né? E não me Parabéns que culpo. você não se culpa. Excelente. E se suas amigas te julgam, está na hora de você rever as amigas. Porque a gente precisa ser aceita, né? No nosso modo de viver, e existem muitas outras da minha tribo. Então eu conheço uma série de mulheres que elas são mulheres empoderadas e não têm essa maternagem, né? E tudo bem. E eu conheço outras assim que são extremamente maternais. Tá tudo bem também. Ninguém ama mais ou ama menos o filho. Mas a pesquisa que eu queria te trazer, Bi, para continuar na roda aqui, que eu fiquei apaixonada, foram feita uma pesquisa científica que confirmou que o índice de bem-estar das mulheres que têm uma carreira, não precisa ser uma carreira brilhante, elas trabalham fora e ganham o seu dinheiro, os índices de bem-estar delas
comparado com as mulheres que estão em casa, como mães e esposas, não por opção, tá? Porque tem muitas mulheres que estão por opção. Aquelas que ficaram porque, tipo assim, não tenho condição de voltar a trabalhar, porque o ganho é muito pouco, e aí na hora de cobrir as contas é mais fácil eu estar em casa cuidando dos filhos do que pagar a infraestrutura para trabalhar. Ou aquelas que o marido não aceita que elas voltem, né? Então, é aquela que ficou em casa não por escolha, mas porque teve que ficar. Os índices de Refém, bem-estar, refém das circunstâncias, né? os índices de bem-estar, de florescimento das mulheres que têm uma carreira, ele é infinitamente maior do que das mulheres que são frustradas dentro de casa para uma pseudo-maternidade que ela não tem qualidade para dar para as crianças. Por quê? Porque afetando o bem-estar, afeta a sua interação. Querendo ou não, gera uma culpabilização nos seus filhos e, às vezes, o que é pior, gera uma projeção que você quer realizar a sua vida, porque você dedicou a vida inteira aos seus filhos, você quer que eles retribuam o seu sacrifício. Tá claro isso? Então, Sim, aí você as transfere, mães né? Você transfere. E você e escuta da projeta, geração. E projetam. E aí você escuta, não, porque projeta eu nesse larguei minha vida filho. por causa de vocês. Exatamente. Projeta uma culpa que até em termos de constelação, esse filho nunca vai conseguir. Você tira a força do seu filho, você tira a autonomia do seu filho, porque ele não tem como retribuir a maternidade. Não existe. Não existe. Você deu o quê? Você deu a vida. Isso é o bem maior que pode existir. Seja a vida de barriga ou seja a vida de coração. Porque as mães que são mães que adotaram também é a mesma vinculação, né? Então, cuidado, mamães e papais, para vocês não projetarem a idealização da sua vida no seu filho, porque agora eu tenho um caso que eu conheço que é assim, o rapaz desenvolveu uma bipolaridade. E você vê nitidamente a frustração. Por quê? Porque era um rapaz brilhante em termos de uma carreira acadêmica e se pegou transtornado. O pai e a mãe têm aquela coisa, eu quero consertar esse meu filho para ele poder, porque o pai sempre quis uma carreira acadêmica e não pôde por N motivos, projetou, e agora o menino adoece e não consegue dar continuidade. E a fala, eles amam esse filho, óbvio, fazem tudo que pode, mas você vê que tem uma dor ali da não aceitação. Por quê? Porque está errado, esse filho é errado. Então, cuidado para você não projetar no seu filho a sua vida. Eu queria ser bailarina, minha filha vai ser bailarina. Eu queria ser cantora, minha filha vai ser cantora. Eu queria ter uma carreira e minha filha, então, agora tem que ser executiva. Não, cara, seu filho, sua filha, não necessariamente tem que corresponder o que você quis para sua vida. Você tem que dar a vida do seu filho para ele. Se ele quiser ser ator, enquanto você acha que ele deveria ser astronauta, ele não é você. Então, isso é um ponto da idealização do filho. Ele se apropriar, né, dessa existência que ele vai construir. Então, tipo, meu pai é um advogado renomado, deixou um escritório para mim, eu preciso seguir o legado do meu pai. A gente conhece várias pessoas que vivem uma vida infeliz para carregar um legado que não pediu, que não é dele. Né? Então, o cara gostaria mesmo de ser artista plástico, mas agora ele tem que estar dentro do escritório de advocacia do pai, porque senão ele não ama esse pai, não honra esse pai. Então, isso também tem a ver com a idealização da maternidade e da paternidade. E aí a gente vê assim, Bi, só para fechar a pesquisa, que mulheres que têm uma carreira, elas têm mais felicidade em todos os aspectos da vida delas, são mais realizadas e elas empoderam mais, sobretudo, as filhas. Então, você vê que filhas de mulheres que têm uma atividade profissional acabam tendo também, e isso é maravilhoso porque tira da mulher essa dependência econômica de um casamento, que ainda existe muito, né? Ou dependência emocional de um projeto de vida de outra pessoa. Isso, porque você tem, através do casamento ou da maternidade, uma ascensão social. Isso você vê muito acontecer, sobretudo em camadas mais sofridas da população. A menina arranja um filho para ela ter status e poder sair do jugo, né, da família e ter a vida dela, a casa dela. Então, isso é muito danoso. Então, mães que têm uma carreira empoderam suas filhas, que acabam tendo também uma carreira, sendo mais assertivas, mais colaborativas, e você vê que são seres que acabam, pela pesquisa mostrando, que são mais ativos socialmente,
para justiça, para colaboração, para causas sociais. Olha que lindo. Porque tem um ímpeto de transformação, né? Tem o ímpeto e tem a empatia por saber que aquela mãe se desdobrou entre uma carreira para prover, né? Então, não de culpa, não no sentido de culpa, mas no sentido de admiração. E essa pesquisa também acaba mostrando que Muito os legal. filhos, eles não se ressentem do afastamento da mãe. Nós, temos a impressão de que nosso filho sofre porque a gente está com uma jornada de trabalho longa, ou a gente não foi no futebol, ou a gente não foi no balézinho. Claro, se você nunca pode ir, eles sofrem. Mas eles sofrem mais de ter uma mãe estressada. Então, na fala dessas 2.500 crianças, diferentes idades, quando falam o que você queria da sua mãe, eles não falam mais tempo com a minha mãe. Eles falam, eu queria minha mãe menos nervosa e que minha mãe tivesse mais comigo quando ela está comigo, que a minha mãe pudesse estar comigo, né? Curtir Brincar, quando está comigo. curtir. Só que você percebe que a mulher que está culpada, que está estressada, ela não tem essa entrega. Ela nem se Então, permite. ela não tem essa entrega porque ela tá adoentada emocionalmente com essa culpa, com esse peso, com essa carga. Então, por exemplo, minha mãe era uma dona de casa, mas ela passava o dia reclamando. Tadinha da mamãe. Porque ela tinha 3 filhos sem nenhum eletrodoméstico naquele tempo, né? Era chão de vermelhão com enceradeira, fraldinha na mão para lavar. Minha mãe lavava 50 fraldas por dia, porque eu e meu irmão é um atrás do outro, né? E como que minha mãe cuidava da gente no atacado, né? Hora de comer, bota o prato, 3 comeram. Se um comeu 3 vezes e 2 ficaram sem comer, ela não conseguia nem ver. Porque acaba o almoço, vem o jantar, acaba o jantar, vem o café, acaba o café, lava a roupa. Né? A lida dela, eu não me lembro da minha mãe sentar para brincar de panelinha comigo, para brincar de boneca comigo. Minha mãe era uma máquina de trabalhar, mesmo estando em casa. Então, qualitativamente, talvez... Aí quem teria que falar era minha filha. Talvez eu tenha tido mais qualidade da relação com a minha filha, trabalhando e tendo menos tempo do que ela, do que full time com a minha mãe, que além do que ela tinha a chateação de depender economicamente, né? Ela pedia mesada, meu pai dava mesada, né? Então você fala, pô, mesada para eu comprar um batom, mesada para eu comprar, porque não tinha renda, né? Ela era dona de casa. Não que meu pai fosse pão dura, mas eu já fiquei algumas vezes em desemprego, casada, e esse lugar de que alguém tem que te dar um dinheiro para você poder comprar alguma coisa, nunca existiu na minha vida, desde os 17 anos de idade. É um negócio complicado, né? Aqui a Márcia está dizendo pra gente, com culpa não se conecta, não conecta, Márcia. A gente tem um exercício de empatia com o outro para se conectar com o outro, né? Se a gente não se percebe e não se coloca no lugar, né, desse vulnerável, perceber o outro também fica mais difícil. Eu pergunto aqui para as mães presentes, quem de vocês já se pegou na dinâmica de dizer para alguém, não, eu não vou delegar lavar a louça porque não lava bem feito. Não, eu não vou deixar botar meu filho para dormir, minha filha para dormir, porque só eu sei fazer botar para dormir. Isso é coisa de mãe. Quem de vocês já se pegou Ninar, justificando? Eu vou ninar, ninar, dar isso é coisa banho, de né? mãe, ninguém vai ninar como eu nino, né? Então, alguns de vocês já se pegaram nessa dinâmica de não delegar porque é um papel seu e você puxa para você com todas as forças, por mais que você fique sobrecarregada ou sufocada? E às vezes vem a avó, às vezes vem a madrinha, tem a tia, tudo lá querendo dar uma lambida na sua cria, e você fala, né? A pegada, né? Quem é que já passou por isso aqui? Quem já passou por isso aqui? Conta pra gente. Então, qual que é a virada, né? A gente está aqui falando porque a gente gosta de falar e nosso tempo a gente já está aqui conversando bastante. Quero já agradecer muito o carinho de todos vocês. Acho que a gente pode dar algumas pitadas, né, Lucimar? Como Pode, é que é essa pode. virada? Como é que é esse novo É, olhar? Como é que é esse novo inclu- ciclo que a gente pode inclusive, construir? Inclusive, vamos fazer uma propagandinha que aqui no IMEC, eu e a Bianca, em breve, vamos estar lançando um workshop que a gente está chamando de Felicidade Feminina, que é justamente isso. Nós vamos passar por cada um dos mitos, ajudando você a perceber e a desconstruir essa idealização com algumas técnicas que também te trazem o quê? A consciência, né? Então, a primeira coisa, Bianca, a primeira técnica que eu sempre indico é respira. Respira e conecta com o que você está sentindo, porque o que você está sentindo não é errado, é você. E tem que ser E reconhecido. tem que ser reconhecido, para de ficar olhando o outro, né?
Porque como que eu vou comparar o que que eu sinto com o outro sente? Então, por exemplo, assim, como eu estou me sentindo com essa situação, né? Quando a minha filha chegou para mim e falou que menstruou, como que eu estou me sentindo? Ah, minha filha chegou e falou que não tem, perdeu a virgindade, né? Não é mais isso. Como que eu estou me sentindo com isso? Ah, eu tenho que fazer a primeira papinha. Como que eu estou me sentindo? Levar meu filho na escola. A primeira coisa, gente, a gente é uma moduladora emocional do filho. Nosso filho vai aprender conosco a inteligência emocional. Então, se você não resgata, não mostra para o seu filho vulnerabilidade, que você tem medo, que você chora também, que você também não sabe o que fazer às vezes, é normal. Você não pode transferir a carga, né? Ai, meu Deus, estou desesperada. Não, que a criança também vai assimilar. Mas falar, é normal, eu não sei. Por exemplo, quando eu divorciei, sentar com os meus filhos e contar e falar, olha, o pai e a mãe não vão mais morar juntos, mas a gente continua sendo o pai e a mãe, a gente continua te amando. Vai ter a casa do papai e a casa da mamãe. E meus filhos vieram comigo. E um dia eles falaram, mãe, como que vai ser? Falei, olha, filho, eu não tenho a menor ideia como que vai ser, mas o que for, a gente está junto. Nós vamos um dia de cada vez. A gente vai aprender esse novo. A gente não vai mais ficar com o papai todo dia, não, não vai. Papai não vai mais ver a gente todo dia, não, não vai. Seu pai tem a vida dele, vocês vão trocar água. Então, eu também não sei, sabe? Eu não sei, mas a gente vai estar junto, a gente vai aprender junto. Eu quero que você conte para mim tudo que você está sentindo. Eu vou contar para você como que é. Quando tinha as tretas, eu separava. Isso é do pai ou é do ex-marido? Ah, é do ex-marido. Então, é eu que tenho que resolver. Não, é do pai. Tem que ser para conversar. Então, respirar e conectar o que eu estou sentindo e que o que eu estou sentindo é lícito. Eu não sou errada, eu não É tenho defeito. legítimo. Eu não nasci errada. Tá tudo bem eu não gostar de dar mamar, por exemplo. Não é bom. Eu não sinto uma sensação boa. Isso não quer dizer que você não vai dar mamar pro seu filho. Mas não idealiza que, ai, tá minha alma que tá levitando. Não, para algumas mulheres isso não é legal, não é isso? Ah, eu não sinto. No outro dia eu estava conversando com uma que ela falou assim, que ela odiava festa infantil porque o barulho incomodava. Então ela levava e falava, filha, pelo amor de Deus, não me pede para ficar até a última hora, porque assim, eu tenho enxaqueca com esse barulho. E tá tudo bem, a criança ela não quer que. Ela não vai te julgar pelo que você sente. Ela vai viver a experiência que você consegue ajudá-la a compreender que tá tudo bem. Vai lá e se diverte. Quem não gosta do barulho é a mamãe. A mamãe vai sentar aqui fora, mas você pode brincar, pode gritar. Você pode gritar. Eu que não gosto de grito, né? Então, respirar. Atenção plena, né? Se perceber. É. E depois você vai começar também a construir as suas forças, né? As suas virtudes. Quem você é como mãe, o que você tem de talento? O seu talento é ganhar dinheiro? Cara, isso não é importante? Claro que é importante. Meu filho agora vai fazer a formatura do terceiro ano e vai querer o intercâmbio. Como é que eu vou dar isso para ele se não tiver dinheiro? Ah, não, meu filho, você não vai ter o intercâmbio nem a formatura, mas mamãe vai fazer pastel para você, vai. Você tem pastel, você dá pastel. Eu posso dar do intercâmbio, né? E tá tudo bem, é amor do mesmo jeito, né? Então você vê quais são as forças que você tem como mãe, o que você tem para dar que seja autêntico, que seja legítimo. E você também, mãe, precisa ter dentro da sua dinâmica de vida tempo para você. Porque nasceu uma mãe e não morreu uma mulher. Continua existindo uma mulher, continua existindo você. A sua Então, integridade como indivíduo, né? A sua integridade em primeiro lugar, para a partir não é, Bu? dela estabelecer os demais papéis. Aquela máscara de oxigênio em você. Você precisa ter momentos que são seus. Está tudo bem a criança ficar com o pai para você ir no salão. Está tudo bem a criança ficar com o pai para você dar uma volta com as suas amigas. Está tudo bem a criança ficar com o pai para você ir fazer alguma coisa que seja para você. Tem muitas mulheres que elas se sentem culpadas em se cuidar, né? E aí já imagina que já nem dá tempo, mas imagina se a gente for falar da sexualidade, né? Então parece que quando nascer um filho, nascer um fardo. Não, tem que nascer um filho e você continua inteira. E aí tem dia que você está com paciência, tem dia que você não está. Isso não significa negligenciar, mas significa que tem dia que você vai dar um pouco mais e tem dia que você vai dar um pouco menos, porque é o que você tem para dar. E tá tudo bem, entendeu? Claro que você não sendo uma mãe também muito instável, né? A gente também tem que se cuidar. E isso não é só para ser mãe, para ser um ser. Congelou um pouquinho. Lucimar, congelou. Não estou conseguindo te ouvir mais.
A gente está falando do processo de você tratar com essa legitimidade o papel que você deseja estar. Desculpa, Lucimar, que congelou. Voltamos? Não faz mal. Voltamos. E eu A gente acho já que está não só terminando, né? viver essa legitimidade, não sei se você vai dar mais alguns spoilers aí das nossas técnicas, mas eu queria citar uma que eu acho que é Pode fantástico, falar. que é quando você assume o que você sente, quando você tem essa atenção plena e você coloca esses fantasmas na mesa, fica mais fácil você gerenciar. Mas não se iludam também, né? Que a transformação, a mudança, todo processo de mudança, ele é sempre vivido compartilhado, né? Ninguém muda sozinho. Então, inserir novos hábitos na sua vida significa compartilhar o que você sente e necessita com a sua rede de apoio, com aquele que está em torno. Ah, mas eu vou conversar com meu filho de 3 anos sobre isso, sobre o seu processo de mudança, se é mudança de carreira, de alguma forma, sim, na linguagem dele. Como eu conversei com a minha filha na linguagem dela com os 10 anos de idade, quando eu mudei e fiz a minha transição de carreira. Então, você explica a forma que você está vivendo e as mudanças que você está vivendo e o que elas significam para você, porque vai ficar na memória o propósito que você está buscando, vai ficar na memória dos seus filhos também. O engajamento, a Lucimar tombou, acho que ela volta aqui, peraí. Vai ficar na memória dos seus filhos como você está vivendo os seus sonhos. Vai ficar na memória dos seus filhos o apetite que você tem pela vida, né? Então essa herança é fantástica, é uma herança muito bonita. E é uma herança que, para ser vivida, passa por um processo de transformação importante, né? Então, esse processo de transformação, no momento em que, tomara que a Lucimar consiga voltar aqui para encerrar com a gente, no momento em que você começa esse processo de transformação, não adianta sair, vou sair chutando todo mundo, vou dizer não para todo mundo, agora é sua mãe que eu quero ser, né? Você busca esse indivíduo, todos nós nascemos com uma missão, né? Vamos descobrir essa missão e viver essa missão. Mas isso significa uma transição, isso significa um estado atual para um estado futuro, isso significa uma gestão de mudança, né? E fazer uma gestão de mudança na mentoria, a gente sempre parte do autoconhecimento, como a Lucimar acabou de falar, do ato de respirar, né? Então, respirar é se perceber e atenção plena, né? Para isso, a gente trabalha, inclusive, a metodologia do Mindfulness aqui no Instituto IMEC, que é de atenção plena, que são técnicas fantásticas e é um ciclo de treinamento lindíssimo, onde você exercita esse trabalho da atenção plena. E se percebendo, a partir daí, você construir uma trajetória de transição, inserindo novos hábitos na sua vida, até alcançar o papel desejado que você se identifica a ter, né? Então, acho que aqui está entrando a Lucimar. Então, esse papel que você deseja ter, né? Ela está conectando aqui com a gente. Esse papel que você deseja ter, assumir esse papel, né? Olá, olá! Quem que caiu? Fui eu ou foi você? Você caiu e eu fiquei dando spoiler aqui. Então, né, Bi, quanto tempo a gente tem? Só para eu me situar, perdão aí. Vamos lá, temos aí 7 minutinhos, então para garantir, É, a gente vai nós encerrando. tá. E só para dar uma passada de spoiler, a gente trabalha dentro do nosso workshop os 5 pilares da felicidade, tá? Então, as emoções positivas, que é a nossa próxima live. As emoções positivas, como essa mulher potencializa bem-estar, vivências positivas para melhorar a qualidade de vida dela, relacionamentos nutridores, propósito e flow, os estados de flow. A gente vai aprender cada uma desses pilares com práticas de como fazer isso para provocar, né, intencionalmente a construção de um patrimônio psicológico positivo, né? É isso, Essa é a inserindo ideia. esses hábitos e construindo essa gestão da mudança. Então, sem uma estrutura clara e sólida, a gente não faz uma transição sustentável, não é verdade? E com uma rede de apoio para a gente se entender, assim como a colega estava comentando, que a gente não é errada nem está sozinha. Todo mundo passa por esses ciclos, né?
E foi uma alegria estar aqui com você. Eu agradeço, viu, Bianca? Gente, obrigada, viu? Boa noite para todos. Obrigada, gente. Acompanhem a gente na próxima live e a gente continua com esse bate-papo. Um beijo para todos. Boa noite. Até já. Obrigada, Lu. Tchau. Obrigada, amada. Valeu.